que está sofrendo com pagamento de câmara hiperbárica, que é caro para chuchu, sendo que você poderia ter a possibilidade de ajudar esse paciente utilizando o seu equipamento, né? Mas a gente precisa comentar algumas situações importantes aqui. Em relação à úlcera, se a gente tem resposta com a fotobiomodulação. Pega lá a mais comum, úlcera diabética. Você pega lá uma complicação séria, muito comum nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2, está associada ali à isquemia, às vezes tem a neuropatia, né, diabética, deformidade, risco particular de desenvolver o que? As úlceras, as infecções, amputações, né? Então a complicação é muito grande. Quando a gente vai observar isso de prevalência do diabetes no mundo todo, 463 milhões de pessoas entre 20 a 79 anos de idade têm diabetes mellitus, né, no mundo. Perspectiva de aumento aí em torno de 51%. Então, em 2045, isso vai para 700 milhões. Olha o tanto de pessoa, né? No Brasil, é o 5º país com o maior número de pessoas com doença no mundo, né? Estima-se que lá quase 17 milhões de brasileiros tenham diabetes. Então, é um cenário que precisa de medidas, né, bem intensas para tratamento dessas complicações. A principal complicação da diabetes mellitus é parte da ferida, né? O pé diabético, vamos dizer. Que é o quê? Uma ferida aberta, né? Você tem ali toda a chance de infecção localizada ou infecção generalizada. O caso de paciente além da úlcera com neuropatia diabética, dificuldade de ganho de força, dificuldade de amplitude de movimento, perda de sensibilidade, por isso na maioria das vezes não sente, né? A úlcera não machuca, não sente nada. Outra possibilidade são as úlceras varicosas, uma ferida que se localiza geralmente no tornozelo, é mais comum de vocês identificarem isso, devido a uma má circulação sanguínea, dificuldade do retorno venoso realmente, né? Então isso aí demora semanas, às vezes tem paciente que demora anos para você ter o reparo, a cicatrização desse tecido. Muitas vezes não tem reparo e aí é feito o quê? A amputação do membro, né? Tem alguns fatores de risco, né? A presença de varizes, a obesidade, uso contínuo de cigarro, em excesso inclusive, outros problemas circulatórios, enfim, osteoartrite. E aí você lida com um paciente desse tipo aí, né? Geralmente isso é a nível ambulatorial no hospital, mas saibam que é possível a gente conseguir reparar esse tipo de lesão utilizando luz, utilizando equipamento, utilizando fotobiomodulação, por exemplo, tá? Como é feito isso? Como que a gente faz um tratamento de uma lesão, uma úlcera dessa, por exemplo? A primeira coisa é a higienização. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Higienização de toda a úlcera. Higienização como? Soro fisiológico, até trouxe ali. Soro fisiológico, tira tudo que for de medicação, de pomada. Geralmente se utiliza, né, a turma da enfermagem, utiliza sulfadiazina de prata, colagenase, são as pomadas mais utilizadas para esse tipo de lesão aí. Para a utilização da fotobiomodulação, a gente tem que retirar, porque a pomada reflete o feixe. E outra, você lavou essa úlcera, tirou a pomada, utilizou ali a gaze para retirada de tecido necrosado. Não, a gente não faz desbridamento de lesão com bisturi, isso é feito pelo enfermeiro ou pelo médico. Tá? Então, caso você tenha a necessidade de fazer isso, solicite ao outro profissional, não vai fazer isso, não é nosso papel. Então, tirou ali todo aquele tecido necrosado, tirou pomada, lavou com soro. O que eu tenho que fazer agora? Secar, porque o soro é líquido, se eu aplicar o laser ali, vai refletir, eu vou ter energia perdida. Então, tem que secar depois, deixar sem resíduo algum de líquido e de tecido. Olha lá, secar bastante, tá? Só depois que a gente vai utilizar a fotobiomodulação. Qual é a recomendação de dosimetria? De 1 até 3 joules de energia por ponto. Então, olha lá, a cada centímetro quadrado de quadradinho daquele ali, eu preciso despejar em torno de 1 até 3 joules por centímetro por ponto. De preferência, laser no comprimento de onda vermelho, vermelho visível. Por que vermelho? Porque o comprimento de onda é mais baixo, é menor e a profundidade de penetração é menor. Então, a chance
desse feixe, desses fótons serem absorvidos pela estrutura mais superficial, que é onde eu quero, é muito melhor, tá? Se você tiver ainda a possibilidade de um laser hélio-neônio, no caso 632,8 nanômetros, melhor ainda. Por quê? Porque além de ser superficial e vermelho visível, ele é muito mais energético. É como se os fótons dele fossem muito mais carregados de energia do que os fótons de um laser 660 nanômetros, por exemplo, mesmo no vermelho. A potência do seu equipamento tem que estar variando em torno... Tem que estar variando, não. Você tem que ter equipamentos com potência entre 50 até 400 miliwatts, tá? E o tempo, logicamente, não dá para eu falar aqui, porque ele depende da potência do seu equipamento, tá? Técnica de aplicação pontual e em contato direto. A gente não faz mais varredura para úlcera, tá? Antigamente a gente fazia varredura, né? Vai e vem, zigue-zague, sei lá. Por que a gente evita isso? Porque é humanamente impossível o profissional segurar uma caneta o mais próximo possível da pele e movimentá-la ao mesmo tempo sem inclinar. Quando a gente inclina, a gente perde energia. Aí você vai falar, mas peraí, eu vou encostar lá dentro da lesão? Você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de fazer sem o Vitafilme, não é Insufilme, tá? É Vitafilme. Insufilme é o que você põe para a janela não ficar com o sol. Vitafilme é aquele filme plástico que a gente utiliza para guardar alimento na geladeira. Sem o Vitafilme ainda, eu posso fazer pontual em contato direto ao redor da úlcera, dando uma distância de 1 centímetro para cada ponto. Despejo ali de 1 a 3 joules, passo para o próximo ponto, 1 a 3 joules, até eu cobrir toda a área da úlcera. Caso eu opte por fazer interno na úlcera, dentro da úlcera, eu tenho duas possibilidades. Ou eu passo o Vitafilme no paciente, na pele do paciente, e faço a aplicação interna, pontual também, sequencial, ou eu passo o Vitafilme na caneta, e aí eu faço pontual sequencial. Mas eu não vou ter perda de energia do filme plástico? Vai. Menor do que se você fizesse varredura. Tá? Então, a gente faz pontual ao redor da lesão e pontual internamente a lesão, sequencial também. A cada 1 centímetro de distância, a gente aplica o laser ali. Tá? Essa resposta fica fácil, né? Eu preciso utilizar óculos de proteção? Como vocês estão olhando o slide, toda a cor vermelha que vocês estão olhando significa que é uma energia que está saindo do emissor, batendo na pele do paciente e voltando para a retina do olho de vocês. Lógico que aqui não vai causar nenhum efeito maléfico para vocês, porque o negócio é por via de slide. Mas caso vocês estivessem ao vivo aqui, a gente fizesse a aplicação, todo o vermelho que vocês enxergam significa que está batendo no tecido e entrando na tua retina. Se eu estiver trabalhando com um laser classe 3B, eu tenho risco de lesão. Né? Então, óculos de proteção, tá? Por causa desse espalhamento de luz aí. Aí, no caso, até botei lógico para a gente utilizar. De preferência, você que está aplicando, né, no paciente, porque você está ali todo o tempo. E fecha mesmo a lesão? Fecha. Não é rápido. Lógico que não. Não é igual os filmes da televisão. 6 semanas. Não fecha assim de maneira rápida, né? Você tem, mas... Você pega ali lesão que o paciente... Se for um paciente nosso no hospital, que tinha essa história dessa paciente, é muito assim, legal para nós, né? Para ela era triste. Porque ela fez o quê? Era uma úlcera varicosa que tinha vendido a casa, carro, para fazer pagamento de terapia por câmara hiperbárica. E por coincidência, quando a gente abriu o setor de ortopedia e traumato no ambulatório do hospital regional aqui, os alunos da universidade receberam, né, tinham um equipamento de fotobiomodulação no laser vermelho visível, e a gente começou a fazer a aplicação com ela. Em 16 semanas, a gente conseguiu fechar a lesão dela, que ela tinha anos de lesão, vendido casa, carro, etc. É lógico, se a gente for comparar esteticamente, não é algo bonito, lógico que não. Mas, entre eu ter, né,
um tecido aberto com risco de infecção, risco de amputação, e eu ter uma lesão fechada, mas esteticamente não bonita, eu prefiro ficar com a lesão fechada, esteticamente não bonita, tá? Olha ali, observe entre a primeira aplicação e a 6ª semana, o tecido vermelho que vocês estão enxergando, esses pontinhos vermelhos, a gente chama de tecido de granulação. Significa o quê? Produção de célula endotelial, que é a célula que forma a parede do vaso sanguíneo, de capilares. Então, se eu tenho produção de tecido de granulação, eu tenho mais capilar, eu tenho mais sangue. Se eu tenho mais sangue, eu tenho mais nutriente. Então, o reparo ele acontece, tá? Então, a gente consegue fechar a lesão. Lesão traumática, isso aqui foi um paciente meu aqui da clínica, inclusive acidente de moto, não fez fratura de patela, mas fez uma lesão de tecido mole importante, não fez lesão de tendão do quadríceps, por sorte, e aí a gente começou a fazer a aplicação da fotobiomodulação, nesse equipamento nosso aqui, e fazia contato direto, inclusive, tá? E um tempo depois ali, a gente conseguia ter, fica assim, ó, fica com a marca, mas pelo menos a gente consegue fechar essa lesão e o risco de infecção ali reduz bastante, tá? Então é algo bem estabelecido na literatura. Depois que você faz a aplicação, você pode fazer a proteção do tecido, o paciente pode passar a pomada que ele tem que passar, geralmente a colagenase, tá? Sem problema algum, protege o tecido, tem curativos específicos para esse tipo de lesão. E tem evidência na literatura, pô, a gente podia falar isso aqui só sobre fechar lesão de tecido mole, né, de pele, tem muita evidência, tá? Então tem trabalhos experimentais, tem trabalhos clínicos, tem revisões sistemáticas mostrando que sim, ajuda muito, né? A gente fez inúmeros trabalhos desses aí na universidade, isso aqui foi publicado na Acta Cirúrgica, esse trabalho experimental com laser helioneônio em lesão de pele de rato diabético. Então primeiro a gente induzia o rato a ficar diabético com um tipo de ração específica, fazia uma lesão de pele nele, tratava esse animal com helioneônio, ali no caso a gente usava uma densidade de energia de 4 joules por centímetro quadrado, e com helioneônio, né, uma potência ali de 0,2 watts. Esse outro trabalho também com animais diabéticos, observando ali em azul, na cor azul, vocês estão observando colágeno, né? Então realmente fechava. Então os estudos experimentais em animal, a gente fez bastante isso aqui. Aí você pegava a úlcera infectada, né? Putz, eu posso usar? Você falou lá naquele vídeo do Chucuca que existe a mitose, né? Quando você joga energia, ela absorve e cria novas células. Para a bactéria é a mesma coisa, você está dando energia, cria novas bactérias. Só que quando a gente faz uma técnica que é chamada de terapia fotodinâmica, você consegue matar a bactéria e ter o efeito terapêutico do laser, que é a próxima aula. E a gente fez isso também aqui inúmeras vezes com bactérias altamente resistentes aos melhores antibióticos, geralmente na época que era Pseudomonas aeruginosa, resistência absurda a antibióticos, e a gente conseguia fechar a lesão de animal infectado utilizando o PDT, que é a terapia fotodinâmica, né? Úlcera diabética, tem revisões sistemáticas mostrando, olha lá, o diamantezinho sempre a favor da terapia. Então, é vasta a literatura para a utilização da fotobiomodulação, tá? Para a úlcera, olha quanto trabalho, mostrando que vale a pena você ter